herança que os nossos filhos recebem. Às vezes nós tentamos quase que desvalorizar a herança, tanto aquela que recebemos quanto aquela que eventualmente deixamos, pensando que os nossos filhos apenas recebem de herança alguns aspectos genéticos. Mas, na verdade, os filhos não herdam só a cor dos olhos, a altura ou alguma característica de temperamento. Herdam bastante mais. Nós percebemos que os filhos acabam por herdar, muitas vezes, as virtudes, a sabedoria, a gentileza, aspectos do caráter dos pais. Também herdam, de alguma forma, alguns dons na área espiritual, alguns talentos naturais. Herdam características próprias da personalidade. E não herdam só coisas boas, também herdam erros. Também herdam falhas de caráter, manias, escolhas erradas, modos de reagir e de viver. Logo, a responsabilidade dos pais é maior do que às vezes pode parecer. E isto é muito claro no ensino da palavra do Senhor. O capítulo 26 de Gênesis é o único capítulo do livro concentrado nas atividades de Isaac. Nós já vimos que ele é, por regra, o patriarca mais passivo, mais tranquilo, mais sossegado, mais escondido, aparece pouco. Ele inicialmente aparece como uma criança sob ameaça, que está a ser desprezado pelo seu irmão, meio-irmão mais velho, Ismael. Depois ele aparece como um jovem amarrado para ser sacrificado, aparentemente indefeso e entregue ao sacrifício. Depois ele aparece como um noivo, expectante. Não é ele que escolhe a noiva. Ele não tem palavra nenhuma a dizer. Simplesmente está a orar à espera que a noiva que vão escolher para ele seja do seu agrado. Ou seja, vemos sempre o Isaac como um personagem um pouco secundário, que fica na retaguarda à espera do que vai acontecer. Enquanto que Abraão tem cerca de 14 capítulos dedicados a ele, e Jacó vai ter aproximadamente 10, Isaac tem apenas um. E a nossa tendência natural, quando começamos a ler o capítulo 26, é pular. É natural, irmãos, porque é assim, ele é muito parecido com outros capítulos que já lemos. A história parece ser igualzinha àquela que passou-se com Abraão. E como nós, na nossa cultura moderna, ao contrário dos orientais, não gostamos de repetição, normalmente nós pulamos. Mas devemos lembrar que o autor bíblico, se teve o cuidado de preservar e o Espírito Santo orientou neste sentido, é porque esta repetição tinha algum sentido. E apesar de haver muitas semelhanças, também há diferenças muito importantes que nós precisamos ver. Então vamos lá, irmãos, Gênesis capítulo 26, e nós vamos lendo pouco a pouco para conseguirmos entender o que está aqui a acontecer. Começa dizendo assim: havia fome na terra, novidade, não é? Havia fome na terra, e além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão, por isso foi-se Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar, e apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu à minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis, e assim habitou Isaac em Gerar. À primeira vista, parece quase tudo igual. Mas vamos lá ver, irmãos, o que é que tem de valor aqui. A fome era uma coisa cíclica naquela região. Já vimos que Abraão passou por isso mais do que uma vez, e era natural que Isaac também viesse a enfrentar a mesma situação. A reação natural era seguir para o sul, em direção ao delta do rio Nilo, no Egito, região fértil e onde certamente haveria condições para alimentar todos os rebanhos que Isaac tinha herdado do seu pai. É a resposta humana. Sabemos que foi a resposta que Abraão escolheu e também sabemos as consequências de Abraão ter ido para o Egito. Mas o que acontece aqui
é que Deus dá ordens específicas a Isaac de que não vá para o Egito. É Deus que diz a ele, porque Isaac está seguindo aquilo que recebeu de orientação. A coisa complica, vai para o Egito. Ele está a seguir, ele está a meio caminho. Desceu e já está ali na região mais próxima da costa, em direção à zona sul, que é a zona do Egito. Mas Deus vai dizer a ele, não desças. E vemos que Isaac vai obedecer, apesar dos riscos que isto podia ter. Alguns críticos, e dependendo de quem os irmãos lerem, vão chamar a atenção para isto, que a descrição dos filisteus neste texto, como no texto anterior, é anacrónica, ou seja, é um erro de cronologia. Os filisteus são um povo de origem cretense, já falamos isto aqui várias vezes, eles vêm da ilha de Creta, no Mediterrâneo, um povo de origem grega, que vai se deslocar para a região que hoje conhecemos como Palestina, por volta de 1200 a.C. Ou seja, nesta época que estamos a falar, é bem anterior. O que significa que nesta época de Isaac ainda não devia haver filisteus nesta região. E, portanto, atribuir o povo ao qual Isaac vai, com o qual Isaac vai conviver, e chamá-los filisteus, não será a forma mais correta. Além disso, Abimeleque, que é um título e não um nome pessoal, porque os irmãos vão ver que Abraão fez um pacto com Abimeleque e vão dizer, mas como é que é possível, tantos anos depois, o Abimeleque ainda está vivo, o homem não morre? É assim, Abimeleque era um título, como Faraó, como César. Então dizer que se fez um acordo com o Faraó, é preciso dizer qual é o Faraó. Aqui diz Abimeleque, mas não diz o nome dele, diz apenas o título. E este título, Abimeleque, é um título de origem semita. É uma palavra em semita, não é filisteia. Portanto, nós percebemos que há aqui alguma falha no sentido em termos de cronologia. Como explicar isto, irmãos? É bem provável que o autor do livro, quando o escreve numa época em que aquela terra já pertencia aos filisteus e que os filisteus já estavam ali. Porque o livro não foi escrito na época em que aconteceu, certo? Até porque os irmãos sabem que o Gênesis começa contando a criação e ninguém viveu tanto tempo para contar a criação e continuar vivo a contar a história. A história foi escrita bem depois. E na época que ela foi escrita, aquela terra para onde Isaac está a passar, a terra de Gerar, pertencia já aos filisteus e era uma terra conhecida como sendo a terra dos filisteus. Portanto, é natural que o autor dissesse, e ele passou ali na zona dos filisteus. Podemos talvez ajudar os irmãos da seguinte maneira. Algumas pessoas se referem aos lusitanos como a origem de Portugal, não é? Muitas vezes somos chamadas a Lusitânia, não é? E os portugueses são chamados os herdeiros, os subsequentes dos lusitanos. Mas atenção, irmãos, quando os lusitanos viveram, Portugal não existia. E durante a época dos lusitanos, Portugal vai demorar séculos para poder existir. Quando nós lemos a respeito dos heróis lusitanos, não é? Os grandes heróis lusitanos, como Viriato, como sendo a essência da raiz dos portugueses, do ponto de vista histórico, estamos a falar aí de séculos de diferença. E é verdade que se nós formos olhar para a origem étnica daqueles que foram os primeiros a fundar o condado portucalense, se calhar havia muito pouco de lusitano. Mas estamos a falar da região onde eles moravam. Era naquela região onde Portugal vai nascer, era uma região ocupada pelos lusitanos na época dos romanos. E, portanto, é relativamente fácil nós entendermos que haja uma referência feita a isso. Assim como hoje nós vamos continuar a falar dos portugueses como os lusitanos, apesar de que haverá pouquíssimo resquício de sangue verdadeiramente desse povo no povo português. Mas como é uma questão de região e conhecida como tal, ficou assim designada, mesmo que em termos de história existam séculos de diferença. Então, não há necessidade de ficarmos tão apavorados assim. Esta região era a região de Gerar, os seus habitantes eram cananitas nesta época, ainda não eram filisteus, mas será uma terra conhecida essencialmente como a terra dos filisteus. O Senhor vai repetir a promessa que tinha dado a Abraão a Isaac. Os irmãos viram? A promessa é repetida quase que com as mesmas palavras. Há um cuidado enorme em que Isaac perceba que a bênção que ele tem é exatamente a bênção que foi dada a seu pai. E ela tem 3 características principais: terra, descendência e bênção. Da mesma maneira
que Deus dera a Abraão, Deus diz: esta terra vai pertencer a ti e aos teus descendentes. Segundo, os teus descendentes vão ser tão numerosos como as estrelas no céu. Terceiro, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Já disse aos irmãos, quando falamos sobre o desprezo de Esaú à sua primogenitura, que isto era o mais importante que Esaú desprezou. A mesma bênção vai ser repetida a Jacó. É por isso que mais tarde os israelitas sempre vão fazer referência ao Senhor, dizendo: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Aqui no verso 5, muitos autores entendem como a única referência fora de Gênesis 22 ao que acontece em Gênesis 22. Gênesis 22 é o episódio em que Abraão vai oferecer Isaque por ordem de Deus. E muitos entendem que quando o Senhor fala a Isaque: porquanto Abraão obedeceu à minha voz e guardou o meu mandado, estão-se referindo a este episódio e estão dizendo: olha, o teu pai foi fiel neste momento crucial. E isto selou de uma forma mais especial ainda esta ligação e este pacto que nós temos. E nós vemos então, irmãos, que, entre outras coisas, Isaque herda as bênçãos do pai. Beneficia da sua obediência. Porque Abraão foi obediente, Isaque foi abençoado. Está aqui de forma muito clara. Porquanto Abraão obedeceu à minha voz. Não era propriamente uma obediência de Isaque ainda. Ainda ele está a usufruir daquilo que foi a obediência do seu pai. Então vejam, irmãos, ele não herda só as características físicas ou os rebanhos de Abraão. Ele herda a bênção da obediência do seu pai. Isto também faz parte da herança. Mais tarde, quando Deus estabelecer a lei, lá em Êxodo capítulo 20, isto vai ser dito. O Senhor visita a maldade, mas também a fidelidade dos pais nos filhos. Até à 4ª geração do mal e até 1000 naqueles que forem justos e fiéis. Porque o Senhor é infinitamente mais cuidadoso e benevolente do que nós podemos pensar. A história continua, irmãos. Verso 7. E perguntando-lhe os varões daquele lugar acerca da sua mulher, disse: é minha irmã. Porque temia dizer: é minha mulher, para que porventura, dizia ele, não me matem os varões daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: eis que na verdade é tua mulher. Como, pois, disseste: é minha irmã? E disse-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque: que é isto que fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste varão ou em sua mulher, certamente morrerá. Esta história parece exatamente uma repetição daquilo que tinha acontecido com Abraão. Talvez aqui seja um pouco mais fácil de nós entendermos. Por vezes custa-nos entender, e nós comentamos aqui com os irmãos, que sendo Sara uma mulher já de 60 e tal, 70 anos, pudesse despertar tanto desejo nos homens do Egito, não é? Mas aqui fica um pouco mais fácil. Nós sabemos que Rebeca é bastante mais nova do que Isaque. Não sabemos o momento cronológico deste episódio, mas é muito provável que seja antes de Rebeca ter os seus filhos, porque vão-se passar 20 anos antes dela ter a Esaú e Jacó. Portanto, Rebeca é uma mulher ainda jovem, é natural, é relativamente fácil de entender que ela, sendo uma mulher tão bonita, chamasse a atenção. Também vemos aqui que o risco não é tanto da corte do rei, mas de qualquer homem. Fica claro aqui que qualquer homem da população podia se mostrar interessado. Agora, nós temos que perguntar a nós mesmos: porquê que Isaque faz exatamente o mesmo que o pai? Vamos lembrar, irmãos, que do ponto de vista cronológico, Isaque não era vivo quando Abraão passou por aquelas experiências. Isaque não era vivo quando Abraão negou que Sara era sua esposa e disse que ela era sua irmã. Então, nós perguntamos: será que ele conhecia esta história? Alguém tinha-lhe contado? Será que Abraão teria contado ao seu filho esta história, sendo que não era uma história bonita? Era uma história em que ele mostrava algum medo, alguma covardia, e uma história em que correu mal a coisa.
Será que a mãe teria-lhe contado esta história para dizer, olha, o teu pai também não é tão perfeito assim, também fez das tuas, houve uma ocasião em que aconteceu isto desta maneira? Nós não sabemos. E a pergunta é, se ele ouviu a história contada e sabia o que tinha acontecido, então como é que ele repete o mesmo erro, sabendo que as consequências eram tão graves? Ou seja, o erro de Isaac é maior do que o de Abraão. Se ele sabia da história, o erro é grave, porque ele sabia da história e sabia que não devia fazê-la, mas mesmo assim fez. Herdou do pai não apenas as coisas boas, mas as más também. Segundo, mesmo que ele não conhecesse a história, nós vivemos numa outra época, irmãos. Isaac já tem mais conhecimento de Deus do que Abraão tinha. E o Senhor tinha dito a Isaac, fica nesta terra. E isto certamente envolvia a proteção. O que significa que Isaac fez uma coisa que o crente nunca pode fazer, irmãos. Misturou a fé com o medo. Ele creu em Deus o suficiente para ficar ali. Mas ele teve medo em relação à proteção da sua família. A fé e o medo não podem ser misturadas. Elas se excluem mutuamente. Ou cremos, ou tememos. Agora, dizer que crer e continuar cheio de medo, ao ponto de fazer isto que ele fez, não pode ser. O outro pormenor que é muito importante neste texto, irmãos, e que talvez nos passe despercebido, queria que os irmãos prestassem atenção, está aí no versículo 8, e diz assim, e aconteceu que, como ele esteve ali, muito tempo. É um erro grave, irmãos, porque é assim, quando nós estamos em situação de risco, quando nós estamos em situação de risco no meio do inimigo, nós não devemos facilitar. Quanto mais tempo nós dermos às coisas para ficarem complicadas, mais facilmente elas vão correr mal. Isaac brincou com o fogo. Ele sabia que estavam num local onde havia riscos. Tanto que ele precisou tentar uma alternativa para escapar do risco. E, no entretanto, ele foi ficando. Não é? As coisas correram bem a primeira semana, correram a segunda, passou-se um mês, passaram 2, passaram 3, e ele disse, vamos. E com isto a guarda foi baixando. E os riscos foram sendo cada vez maiores. Vamos lembrar, irmãos, que o risco aqui é altíssimo, porque diz respeito à descendência e à continuidade. Assim como se Sara fosse tomada de Abraão e não tivesse filhos, quebrava a herança, da mesma maneira como é provável que a Rebeca aqui ainda não tenha tido filhos, se ela é tomada por outro homem, o risco é altíssimo. Mas o Senhor novamente protege a sua promessa. Aqui, diferentemente do que nós vemos nos textos com Abraão, não há nenhuma intervenção divina especial. No Egito, Deus agiu com pragas, lembram-se? Deus colocou uma praga sobre a casa do faraó. E depois, mais tarde, na terra de Gerar, com o Abimeleque anterior, diz-nos que ele teve um sonho. Em visão ele viu algo extraordinário. Aqui não, aqui é tudo muito simples. Ele não tem sonho nenhum, ele olha pela janela. Não sabemos se a casa dele era tipo um castelo ou alguma coisa assim do género. E é muito curioso a expressão que diz que ele vê Isaac brincando com Rebeca. Este brincando aqui tem muito que se lhe diga. A palavra Isaac era a palavra Itzak, não é? Que nós sabemos que significa rico e riso. E no original está assim, Itzak Metzak. Porque a palavra brincar tem a ver com a palavra rir na sua base. E, portanto, havia aqui uma intimidade. Há muitas interpretações possíveis, irmãos, mas o facto é só este. Aquilo que Isaac estava a fazer com Rebeca, os irmãos não fazem entre si. Não é? Havia ali uma intimidade, um carinho, uma proximidade que o rei olhou pela janela e viu logo, não, espera aí, há qualquer coisa aqui que não bate certo. Então ele diz que é irmão dela. Os irmãos não fazem isto. Então, imediatamente, ele chama a atenção da situação e coloca uma lei, estabelece uma lei, uma regra, para que ninguém tocasse na família. E desta maneira é preservado. A outra diferença que nós vamos ver agora lendo a continuidade do capítulo, e diz assim, verso 12. E semeou Isaac naquela terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Os irmãos lembram-se que nos episódios de Abraão sempre sai beneficiado, mas em ambas as ocasiões ele é beneficiado pelo rei, o faraó no Egito e o Abimeleque em Gerar. Aqui nenhum dos dois
aqui não há nenhuma bênção vinda de fora, a bênção é dada por Deus, certo? Depois continua e diz assim: e engrandeceu o varão, e esse engrandecendo até que se tornou muito grande, e tinha possessão de ovelhas e de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso tens feito do que nós. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar, e habitou ali. E tornou Isaque e cavou os poços de água que se cavaram nos dias do seu pai Abraão, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também porfiaram sobre ele, e por isso chamou o seu nome Sitna. E partiram dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Depois subiu até Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite, e disse-lhe: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente, por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. A diferença, como disse aos irmãos, é que aqui a bênção vem diretamente da parte do Senhor. Isaque mostra uma característica que Abraão não teve. Ele provavelmente percebeu a possibilidade que a agricultura tinha. Abraão manteve-se unicamente um nómade criador de gado, enquanto que Isaque já acrescenta alguma coisa. Ele já fica tempo suficiente na terra para plantar e colher. Irmãos, quando nós olhamos as imagens desta zona do mundo, fica impressionante, é impressionante saber que ele plantou e colheu tanto quanto ele colheu, não é? Diz aqui que ele colheu sem medidas, é fantástico, foi uma colheita brutal, impressionante. E toda a gente que via esta colheita tinha que saber que era sobrenatural. Não era possível alguém ter uma colheita tão grande se não houvesse uma intervenção divina. E é claro, como normalmente acontece, esta é uma resposta clara à obediência. Deus disse: fica na terra, ele ficou. Havia fome e Deus deu abundância de comida. E portanto, muitas vezes nós vemos aqui nesta história as consequências claras. O medo e a desobediência têm consequências, a obediência também tem. E o que normalmente provoca? Inveja. Nós sabemos que quando o justo prospera, o ímpio fica invejoso. A água era um produto muito valioso nestas terras. E o que os filisteus fizeram era um ato abominável. Entupir um poço era uma declaração de guerra. Os poços tinham sido cavados por Abraão. E nós lemos no capítulo 21 que Abraão fez um acordo com Abimeleque. E eles assinaram este acordo e banquetearam em cima dele. E mesmo assim, assim que ele morre, o que é que fazem? Os filisteus, ou os habitantes de Gerar, vão lá e entopem os poços. Havia toda a legitimidade de Isaque em entrar em conflito direto. Nas mesmas circunstâncias, foi o que Abraão fez. Mas Isaque é um homem pacífico. Ele não quer saber de confusão. Ele vai lá e começa e cava outra vez o poço. Irmãos, cavar poço é trabalhoso. Se os irmãos já viram alguma vez um poço ser cavado, eu assisti a alguns. Olha, irmãos, dá muito trabalho. E quando se acha água é motivo de muita satisfação. E achou água. Mas, entretanto, vieram os habitantes de Gerar: esta água é nossa. O que é que fez o Isaque? Entrou em guerra? Não. Pegou nas suas coisas e seguiu para a frente. E chamou aquele poço Ezeque, que significa contenda. Mas no segundo poço que ele cavou e achou água, eles vieram e disseram outra vez: esta água é nossa. E o que é que ele faz outra vez? Pega nas coisas deles e vai ver: oh, homenzinho. Agora depende da interpretação de cada um, né? Alguns podem dizer: oh, homem pacífico. E outros podem dizer: oh, homem mole. Não é? Parece que não tem espinha, não tem medula, não tem coragem. Sangue de gelatina, não é capaz de enfrentar uma situação destas. Mas, irmãos, aí depende da nossa interpretação. O segundo poço foi chamado de Sitna. E se os irmãos forem ao original, vão ver que esta palavra significa inimizade ou acusação. É a palavra que serve de base para a palavra Satanás. O inimigo, o acusador.
Se os irmãos olharem para a palavra, veem que ela está ali perto, está ali próxima. O que é que o Isaac faz? Ele pega nas coisas dele e vai. Ele quer tentar evitar a confusão. E finalmente, no terceiro poço que ele cava, ali ele tem amplitude, espaço para ficar à vontade. E é por isso que ele chama aquele poço Rehobote, que significa exatamente amplitude. Porquê é que nós sabemos que o Senhor ficou contente com a atitude de Isaac, irmãos? Porque imediatamente o Senhor aparece novamente a ele e reitera a bênção. Então é sinal de que Deus ficou contente com a atitude pacífica de Isaac. Não é por acaso que nós sabemos que mais tarde o Senhor Jesus vai colocar entre as bem-aventuranças, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. É tão bonito este momento, irmãos, porque no meio de toda esta angústia que ele está a viver, não é? Ele está a viver um momento de angústia. Ele quer evitar da confusão, mas parece que não vai conseguir. Não é? Ele insistem e ele vai lá e cede. Aí eles vão e insistem outra vez e ele cede outra vez. E agora que ele cavou o terceiro poço, talvez eles estejam na expectativa. A que horas é que eles vão chegar aqui para dizer que o poço também é deles? Mas o Senhor vem ter com ele e diz: eu sou o Senhor teu Deus, não temas, porque eu sou contigo. Eu já disse aos irmãos que esta expressão não temas aparece 300 e tal vezes na Bíblia, porque o Senhor sabe como nós temos medo e precisamos de repetir esta expressão não temas. Mas mesmo quando há inveja, irmãos, se o crente for fiel, o ímpio vai acabar por reconhecer. E diz o texto, verso 26, e Abimeleque veio a ele de Gerar com Auzate, seu amigo, e ficou príncipe do seu exército. E disse-lhes Isaque: por que vieste a mim? Pois que vós me aborreceis, e me enviaste de vós. E eles disseram: havemos visto na verdade que o Senhor é contigo. Pelo que dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, façamos concerto contigo, que nos não faças mal, como nós te não temos tocado, e como te fizemos somente bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Então lhes fez um banquete, comeram e beberam, e levantaram-se de madrugada, e juraram um ao outro. Depois os despediu Isaque, e despediram-se dele em paz. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaque e anunciaram acerca do negócio do poço que tinham cavado, e disseram: temos achado água. E chamou Seba. Por isso é o nome daquela cidade Berseba até o dia de hoje. Os ímpios finalmente reconhecem a prosperidade do Senhor. Nós temos muitas histórias destas, mesmo em situações críticas. Nós temos histórias, irmãos, em que os torturadores dos crentes acabaram por se converter, por ver a atitude que aquele que estava a ser torturado tinha. Há muitos relatos bonitos a respeito disto. Não que seja fácil, mas é possível. E aqui, mais uma vez, os ímpios, apesar da sua inveja inicial, eles vêm ter com Isaque e reconhecem. Dizem-lhe a mesma coisa que antes tinham dito ao seu pai: tu és um homem de Deus. Nós vemos a mão de Deus na tua vida. Nós vemos que aquilo que tu fazes é abençoado. E não vale a pena lutar contra isso, não há como. Portanto, nós reconhecemos. Vamos fazer um acordo. Nós já tínhamos feito com o teu pai, ficou assim meio desfeito, mas vamos renovar aqui a nossa aliança. E eles o fazem, irmãos. Naquele tempo não era propriamente de papel passado, a palavra era suficiente. O assinar de um acordo era feito através de um banquete. Comer junto era sinal de acordo. Então eles sentam, comem junto, fazem um banquete juntos. E este banquete sela esta aliança. Era, naquele tempo, considerado a pior das atrocidades, partilhar uma refeição e depois fazer mal à pessoa. Isso era impossível, porque tinha sido dada e aceita hospitalidade. E isto é um critério de vida entre os povos orientais até hoje. É por isso que muitas vezes a gente ouve a respeito de algumas situações em que é preciso expulsar alguém, porque a partir do momento em que o receberam em casa e deixaram comer, depois de descobrirem que aquela pessoa é uma pessoa que eles não podem ter em casa, não lhe vão fazer mal. Têm que mandá-lo embora, mas fazer mal não podem. Mesmo que seja um inimigo. Não é? Tem acontecido situações em que espiões são descobertos, não são eliminados, porque não podem. É contra as regras da hospitalidade. E aqui então nós vemos que novamente a bênção do Senhor vem, e vem novamente sobre a descoberta de água. Mais um poço cavado e mais uma vez encontra-se quantidade de água. Aquele local fica a ser chamado Seba.
é uma palavra que significa juramento, e por isso Berseba, o poço do juramento. E aquela cidade fica a ser conhecida por este nome. O capítulo termina, irmãos, com uma notinha que parece insignificante, mas que é muito importante para o resto da história que vem a seguir e que começa no capítulo 27. E diz assim: ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu, e estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Quem foram as mulheres de Esaú? Isto é um bocadinho complicado. Se os irmãos depois fizerem a comparação com o capítulo 36, há aqui confusão de nomes e de quantas são, e afinal filhas de quem são, enfim, há aqui algumas confusões. Temos como, de alguma forma, explicar, mas o mais importante não é isto. O que fica claro nesta breve citação é que Esaú, como líder da família e detentor da bênção, não mostra qualidades para o continuar a ser. Ele já tinha aberto mão da sua primogenitura, apesar de que nós vemos que ele não levou isto a sério e nem contou ao pai, porque vamos ver que no capítulo 27 nada disto vem à tona e ninguém se lembra disto, mas longe de ser um homem pacífico e com capacidade de cumprir aquilo que eram os princípios da sua família, ele quebra as regras endogâmicas da família e vai casar-se com mulheres da terra, mulheres pagãs, mulheres que vão trazer os seus próprios deuses e princípios e formas de viver diferentes. E vão ser um espinho na carne de Isaque e Rebeca. Este pequeno pormenor entra aqui apenas para dar mais uma achega de que Esaú não tinha condições de ser o herdeiro da bênção. Porque o capítulo 27 vai exatamente nos mostrar. Bem, semana que vem nós vamos ver o que é que o capítulo 27 vai nos mostrar. Apesar de que os irmãos já sabem a história, mas lembrem-se, este pequeno toquezinho aqui no fim do capítulo 26 é para dar a ideia, mais uma vez, olha, este não tem condições. Está a provar que não tem condições. E como ele não tem condições, alguma coisa vai ser feita. E como parece que o pai, Isaque, não tem força suficiente para tomar a rédea da coisa e lidar com a situação, vai acabar por ser a mãe a mexer os pauzinhos. Mas os pauzinhos e a mãe a gente vai ver na próxima semana, se Deus quiser. O que precisamos é aprender como Isaque, e este exemplo nós temos dele. Algumas pessoas podem achar que foi passividade. Outras poderão interpretar como pacifismo. É diferente. Ele não foi passivo, ele foi pacífico. Ele não queria a guerra. E Deus acabou por abençoá-lo. Descansou no Senhor e abriu mão. Eu já tinha feito, o poço é meu, mas ok, fiquem com ele, eu vou em frente e cavo outro. E desta maneira ele evitou entrar em guerra e trazer tristezas.